Morrer é uma de duas coisas. Ou é como não ser nada, e o morto não ter nenhuma sensação de coisa alguma. Ou então, conforme se diz, é uma mudança e uma migração da alma deste lugar para outro. Se for ausência total de sensação, como um sono em que nada se vê nem em sonhos, então a morte seria um admirável ganho, pois penso que, se alguém tivesse de escolher a noite em que dormiu tão profundamente que nem sequer sonhou, e comparasse essa noite com todas as outras noites e dias da sua vida, e tivesse de dizer quantos dias e noites viveu melhores e mais agradáveis do que aquela noite, penso que não apenas um homem comum, mas até o grande rei acharia esses dias fáceis de contar diante dos outros. Portanto, se a morte é algo assim, digo que é um ganho, pois então todo o tempo parece não ser mais do que uma única noite. Mas se a morte é como uma mudança deste lugar para outro, e se é verdade o que se diz, que lá estão todos os mortos, que bem maior poderia haver juízes. Pois se, chegando ao Hades, livre destes que se dizem juízes, alguém encontrar os verdadeiros juízes, Minos, Radamanto, Éaco, Triptólemo e todos os demais semideuses que foram justos em vida, seria má essa viagem. Ou então encontrar Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero. Quanto a mim, aceitaria morrer muitas vezes se isso for verdade. Maravilhosa seria a convivência lá, sobretudo quando eu pudesse examinar e investigar aqueles homens, como faço aqui, para descobrir quem é sábio e quem pensa ser sábio sem o ser. Quanto daria alguém juízes para examinar aquele que conduziu o grande exército contra Troia, ou Odisseu, ou Sísifo, ou inúmeros outros homens e mulheres que se poderia nomear. Conversar e conviver com eles, interrogando-os, seria uma felicidade inexprimível. E certamente não se condena ninguém à morte por isso naquele lugar, pois além de serem mais felizes do que nós, são imortais, se ao menos o que se diz for verdadeiro. Mas também vós, juízes, deveis ter boa esperança diante da morte e considerar esta verdade: nenhum mal pode acontecer a um homem bom, nem em vida, nem depois da morte. E os deuses não descuidam do que lhe acontece. O que me ocorreu hoje não foi obra do acaso. Vejo claramente que era melhor para mim morrer agora e libertar-me das ocupações desta vida. Por isso o sinal divino não me deteve em momento algum. Assim, não guardo ressentimento algum contra os que me condenaram, nem contra os meus anusadores, embora não me tenham condenado e acusado com essa intenção, mas pensando prejudicar-me, nisso mereçam censura. Apenas lhes peço uma coisa: quando meus filhos crescerem, castigai-os, cidadãos, perturbando-os como eu vos perturbei, se parecerem preocupar-se mais com riquezas ou qualquer outra coisa do que a virtude, e se pensarem ser alguma coisa sem o serem, censurai-os como eu vos censurei,
porque não cuidam do que devem cuidar e porque pensam ser importantes sem valerem nada. Se fizerdes isso, tanto eu quanto meus filhos teremos recebido justiça de vós. Mas já é hora de partirmos. Eu para morrer, vós para viver. Quem de nós segue para melhor destino? Isso ninguém sabe, exceto